Fala, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal, mais uma entrevista exclusiva aqui no canal Machão da Gama, e o convidado de hoje tem o nome marcado na história centenária do Clube de Regatas Vasco da Gama. O primeiro e até o momento o único goleiro a marcar um gol com a camisa do Vasco. Trata-se de Thiago, que foi o goleiro do Vasco entre as temporadas 2008 e 2010, foi campeão aí da Série B pelo Vasco e entrou na história ao marcar um gol contra o Mesquita, o primeiro gol de goleiro da história do Vasco da Gama. Entrevista exclusiva com o Thiago, que está começando agora. Fala, meus amigos, saudações vascaínas. Hoje é um prazer receber aqui o goleiro Thiago, que passou pelo Vasco aí entre 2008 e 2009, campeão da Série B em 2009, campeão da Copa da Hora em 2010, que daqui 15 anos a gente pede reconhecimento aí como Campeonato Brasileiro, que agora virou moda, reconhecer título antigo. Parece que foi esses dias, cara, mas já se passaram aí 12 anos desde que você chegou e 10 que saiu, né? Então, a galerinha do YouTube aqui, que é um pouquinho mais jovem, talvez muitos aí não eram crianças quando você estava no Vasco, então também dá uma apresentada aí para essa rapaziadinha mais jovem. Fala, Roberto. Pô, prazer falar contigo. Fiquei 3 anos, né, no Vasco, 08, 09, 2010. Renovei mais 2, mas acabei saindo emprestado. A galerinha mais jovem, como você falou, acho que não conhece tanto, né? Hoje já facilita bastante por causa do YouTube, você consegue ver vídeos antigos e tal. Eu mesmo fui aderir à rede social em 2017, cara. Primeira vez que eu fui ter alguma coisa em rede social, fui ter, acho que em 2017, já estava até aposentado. Eu nunca fui muito ligado nessa onda aí, então, até na época do Orkut, nem Orkut eu tive, pô, então, eu sou meio antigo. Pô, hoje em dia os jogadores são todos mais midiáticos, né? Todo mundo tem Instagram com milhares de seguidores. Às vezes o cara nem é bom de bola, mas tu pega o Instagram do cara e tem lá 500 mil seguidores, assessoria de imprensa atrás. Há 12, 10 anos atrás não tinha essa facilidade, né? Não, e ajuda bastante, principalmente quando tem alguém da imprensa que começa a bater muito em determinado atleta. A própria rede social ele consegue se defender, postar coisas, números que às vezes não batem com o que o comentarista está falando, o jornalista está escrevendo. Então isso facilitou bastante, até pro contato direto, né, do atleta com o seu fã, com o torcedor. Ajuda muito, né, cara? A rede social veio para mudar a forma da comunicação das pessoas, né? E no caso de um atleta, trouxe uma proximidade muito maior com o seu fã. Sim, acaba também criando. Eu vejo pelo Vasco atual, o Leandro Castan, que é o capitão, ele está sempre ali nas redes sociais interagindo com o torcedor. Agora na quarentena entra em live com o torcedor, então é uma aproximação que eu, há 10 anos atrás, não conseguiria imaginar que eu poderia pegar um celular e falar com o jogador do Vasco na hora que eu quisesse. Assim. Então é algo meio que inimaginável mesmo, e que ajudou bastante também para o torcedor e também para o atleta. Mas enfim, cara, como é que tá a vida aí com essa loucura do coronavírus, paralisação em casa? Tá tranquilo, tá se cuidando? Como é que tá? Tô como todo mundo, né? Graças a Deus, eu tenho uma condição que dá pra gente ficar mais tranquilo onde eu moro, né? Que é um condomínio aberto de casas, então eu consigo ir pra rua, caminhar com a minha filha, andar de bicicleta, não fico preso num apartamento que não dá pra sair, né? As áreas comuns estão bloqueadas, né? Então é um pouco mais difícil. Mas não tem o que fazer, né? A gente fica basicamente em casa. Até tava vendo esses dias, eu tava vendo uma entrevista do. Fugiu o nome do cara, ele é cantor. Ele falou assim: a gente tá igual o Pintinho de Granja, né? Acende a luz, a gente come, apagou, a gente dorme. Tá assim, só comer Ah, cerveja. verdade, eu vi essa também. Zé Eu Neto, vi. Zé Neto, Zé Neto. Tá tentando lembrar o nome dele. Cara, eu chorei de rir, mas é verdade, cara. A gente não tem o que fazer, você tem que esperar que fique mais flexíveis as regras, que o corona fique mais estável, também a curva já começa a estar na descendente, e fica nesse clima meio de incerteza, né? Mas vamos lá, vai passar, se Deus quiser, vai voltar. Ao normal não vai voltar, né? Muitas coisas vão mudar.
mas que a gente consiga ter um pouco mais de vida. E também fazer a economia voltar, né, cara? A gente precisa trabalhar. Falando em economia voltar a trabalhar, você já falou no início aí que parou, né, com a carreira. E pelo que eu dei uma pesquisada, você estava estudando, né, para ser treinador, alguma coisa do tipo. Não, eu fiquei 2 anos e meio como auxiliar técnico já. Quando eu fui encerrar a minha carreira, eu tive o convite do Red Bull para ser auxiliar técnico do profissional. Daí eu fiquei um ano e pouquinho lá no Red Bull. Daí o Silas, que está comentando hoje na ESPN, que jogou no São Paulo, campeão, jogou na seleção, ele me convidou, ele foi meu treinador no Ceará, nós fomos campeões na Copa do Nordeste em 2015 pelo Ceará, e ele me convidou para ser auxiliar dele. Daí eu fiquei um ano com ele como auxiliar técnico, e daí a gente estava parado, sem clube, e o meu agente, que foi meu agente minha carreira toda, o Nick Arcuri, que é, né, o dono da Unique Football, ele me convidou para ser gestor de atletas, né? E como eu sei, eu já tinha tido convite de outras empresas, mas como eu sei, eu não conheço direito como o modus operandi dessas outras empresas, né? Sempre fiquei mais na minha, porque Sim. tem que tomar um pouco de cuidado com o jeito que você trabalha, né? E eu conhecendo como eles trabalham, o jeito que eles administram a carreira do atleta, eu não falei assim, cara, vou abraçar essa ideia, vou trabalhar nessa parte de gestão de atletas, porque o que mais pegou para mim, para eu aceitar esse convite, foi de eu poder ficar mais próximo da minha família, entendeu? Porque se eu continuasse no campo como auxiliar técnico, posteriormente como treinador, eu ainda vou ter essa rotina de viagem, ficar longe, e, e vida de treinador você não pode, né, ficar levando sua família para cima e para baixo como é de atleta, que no mínimo você tem um contrato, né, você faz um contrato às vezes de um ano, entendeu? E treinador você faz contrato de um ano, mas você tem 3 jogos. É verdade. E daí surgiu essa oportunidade, e eu falei, cara, é uma coisa que eu vou conseguir continuar fazendo o que eu amo, que é impactar pessoas, ajudar pessoas, porque você, como treinador, você também você faz isso muito indiretamente, e como gestor, eu sei que eu vou fazer diretamente, poder ajudar os atletas, as famílias dos atletas, com os contatos que eu tenho, com os contatos que a empresa já criou no mundo todo. Então, tá sendo bem bacana. O problema é que eu comecei a trabalhar, teve a pandemia, né? Eu comecei a trabalhar nessa gestão. Eu tinha um mês da empresa, né, como gestor, daí parou tudo. Um monte de viagem marcada, viagem para Porto Alegre, Santa Catarina, Paraná, tudo marcado, tudo ficou em stand-by. Agora tem que esperar passar esse tempo. Mas quando voltar vai dar certo, se Deus quiser. Cara, vamos começar a falar aqui da passagem pelo Vasco. Você Tá. foi anunciado no Vasco em dezembro de 17, né? De certo. Chegou ali de 7, pô, já, pô, tem 10 anos a mais aqui. No início de 7, e cara, foi apresentado no início de 2008 e tu chegou com muita expectativa, né, cara? Você chegou em 2008 como o principal reforço do Vasco para a temporada, o que é raro, assim, um goleiro ser o principal reforço. O Vasco já vinha com os problemas de goleiro ali desde o Fábio, então ali você veio para resolver o problema, para ser o salvador da pátria, literalmente. Então você acha até que, sei lá, foi uma pressão exagerada também em cima de você de alguma forma? Não, porque eu tinha tido um excelente ano no ano anterior, né, com a Portuguesa. A gente tinha conquistado bastante coisa na Portuguesa. E como você falou, o Vasco estava com problemas, né, nessa parte, né, infelizmente os goleiros que tinham passado ali não estavam conseguindo desempenhar muito bem o esperado, né, para todo mundo. E você falou, não é comum um goleiro chegar como sendo a maior contratação, mas eu cheguei por causa disso, porque estava necessitando no momento. O que às vezes faltou ali nesse daí foi o conjunto da obra, né? Precisava também ter feito um pouquinho mais, assim, às vezes talvez um zagueiro um pouco melhor, um sistema defensivo um pouco mais bem treinado, porque a gente jogava muito exposto essa época. Se você parar para pensar, nosso time até que fazia bastante gols, mas sempre acabava tomando, sempre tomava. É um time muito Sim. exposto. Então, assim, em relação à pressão que foi o que O você time, o time de 2008 foi rebaixado tendo o quarto melhor ataque, se eu não me engano, da competição. E mesmo assim foi rebaixado.
Foi É, uma coisa assim. era desequilíbrio muito grande, era muito grande. E diferente hoje, você pega, hoje você assiste até jogos de Série B, alguns times que já tem uma compactação bem maior, né, do que nessa época. Nessa época era uma coisa mais assim, era um futebol muito, era diferente, tá? É tudo, tá, é evolução, né? Tudo vai mudando, né? Mas em relação à pressão, cara, eu sempre reagi bem tranquilo com isso. É, só precisava, acho que, num ajuste aí, porque o time não era ruim, cara, por incrível que pareça. Se você olhar até metade do ano, que foi quando nós fomos eliminados, né, para o esporte nos pênaltis na Copa do Brasil, a gente estava com, ok, o Carioca, a gente teve um Carioca ok, perdemos a semifinal, mas foram jogos bons, assim, a gente fez sempre jogos bons. Copa do Brasil, time bem. Daí a gente teve essa. A gente perdeu a semifinal. Daí teve a eleição, né, que trocou o seu Eurico pelo Dinamite. Daí rolou um problema financeiro muito grande na época. E virou o que virou, né? Então, eu ia até tocar nesse assunto mais pra frente, mas já que a gente entrou, é essa mudança de gestão no meio do campeonato, né, cara? Acho que todo mundo que eu converso fala que isso atrapalhou bastante. E tem até uma fala do Dinamite, assim, na primeira, segunda semana dele no Vasco, que ele meio que fala que o elenco era muito ruim, não era do tamanho do Vasco. Não sei se você lembra disso, se isso afetou de alguma forma Isso. dentro do clube, dentro dos jogadores. Cara, ele falou isso. Teve várias situações Ele, que. Pode falar. não, é o que tiraram a travada, mas pode continuar. Ah, não, tem várias situações que pesam, né, no campeonato longo. Primeiro você falou da eleição. É inadmissível você ter eleição no meio do ano. Já começa por aí. Tem que ser no fim do ano, tem que ser quando acaba, porque você imagina você pega o bonde na metade do caminho, o bonde andando. É difícil, cara. Para quem tá pegando, para quem tá contratando também, é muito complicado. Em relação a essa fala que nem você citou aí, sempre pega, né, cara? Assim, chegar um cara que é o presidente do clube, vem dar uma declaração dessa pra fora, acaba atrapalhando sim, mas nada que também não. Todo mundo é homem, sabe lidar com a pressão e com o que acontece. Cara, vamos falar de coisa boa, né? Falar de rebaixamento não tem por que a gente lembrar dessa. Depois aconteceu mais dois, né? Infelizmente. Um, Então, inclusive. e isso que eu ia falar, tem que falar, porque você tem que aprender, mas não aprendeu, infelizmente. Então, e teve um que foi explicitamente por falta de goleiro, né? O de 2013. Claro que eu não vou pedir que é pra você falar mal de dois companheiros ali de trave, mas o de 2013, pelo amor de Deus, se a gente tivesse um goleiro mediano, teria escapado. Mas enfim, mudando o assunto aqui, falando de coisa boa. Cara, em fevereiro de 2008 você entrou pra história do Vasco, tá, até hoje vai ficar para sempre, e você foi o primeiro goleiro da história do Vasco, por enquanto o único, a marcar um gol. Cara, tenta explicar aí um pouquinho dessa sensação. Inclusive o goleiro que levou era o Diego Silva, rebaixado com o Vasco em 2013. Uma coincidência. Cara, assim, eu sou muito, para mim é um motivo de orgulho, um tremendo orgulho mesmo de ser o primeiro goleiro a ter feito um gol com a camisa do Vasco. Um dos motivos deles me contratarem na época também foi por isso, né? Que eu fazia essa função muito bem de pênaltis e de falta. E, cara, como não vai sair, né? Tá lá marcado. E uma coisa engraçada que eu não lembrava que tinha sido o Diogo, cara. E ano passado eu fui no hotel aqui do Ceará. O Ceará veio jogar contra os Palmeiras aqui em São Paulo. Eu fui no hotel dar um abraço no Ricardinho, que é meu amigo, tudo. E eu tava conversando, daí o Diogo chegou, daí eu falei, fala, Thiagão, tudo bem e tal, né? E eu dei os parabéns que ele tava fazendo um baita campeonato mesmo brasileiro ano passado pelo Ceará. Ele fez um excelente campeonato. Daí ele até brincou, pô, você parou muito cedo, né? Daí eu falei assim, ah, cara, não tem mais joelho, né? Tenho 4 cirurgias no joelho, eu não aguento mais, cheio de dor. Daí ele disse assim, também, não só ficar treinando pênalti e falta pra fazer gol nos outros. Daí eu dei risada, daí ele falou assim, você não lembra o gol que você fez em mim, não? Daí eu falei, putz, não lembro, cara. Daí, tá vendo? Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece, não. Cara, o Diogo tocou num ponto bom, que até seria a próxima pergunta aqui.
era impressionante assim a categoria, a calma. Eu lembro até da decisão contra o Sport, a semifinal que você falou, que é uma pressão absurda ali em São Januário, e você bateu ali com uma tranquilidade. Das 5 cobranças do Vasco foi a melhor. Cara, era muito treinamento, era dom também. Tenta explicar um pouco disso. Ela é frieza, cara. Pra mim, pênalti é tranquilidade, não é nem treinamento. Eu não acredito muito em treinamento para pênalti, porque a pressão do jogo, se você não tiver com o seu psicológico muito forte, muito tranquilo e confiante no que você está fazendo, no que você sabe fazer, a tendência é não dar muito certo. Então, às vezes, não adianta eu fazer repetição todo dia, 10 pênaltis, 20 pênaltis. É muito tranquilo, porque não tem pressão nenhuma. Eu vou lá e bato, vou mirar o ângulo, miro, vou mirar não sei o que lá. É muito tranquilo um treinamento de pênalti. Então, Thiago, não acredito particularmente que pênalti seja repetição. Falta sim, falta repetição. Tem que bater, 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 e vai batendo, até você entender como tem que bater. Mas pênalti é muita tranquilidade. Eu sempre fui muito tranquilo para isso, cara. Desde o do meu primeiro, quando rolou meu primeiro pênalti, eu bati um pênalti só com medo. Um único pênalti na minha vida que eu bati com medo. Eu tava na Portuguesa, jogando contra o Fortaleza, 44 segundo tempo, 0-0, pênalti para nós. Aí o caminho do gol até a área foi longo, cara. Mas foi longo. Eu andava e não chegava, andava e não chegava. Eu bati, passou embaixo do goleiro aqui, foi gol. Mas passou embaixo, eu bati muito mal. É que ela saiu firme e rasteirinha, mas bati mal. Desse dia, cara, eu fiz o gol, eu tava tremendo, juro por Deus, eu tava tremendo. Eu falei assim, nossa, e me fez muito mal. Depois no vestiário eu fiquei pensando, não, nunca mais eu vou deixar isso acontecer comigo. Entendeu? Nunca mais. Então foi uma coisa minha, eu sempre fiquei muito tranquilo em relação a isso. Cara, e na época rolava esse burburinho, eu não sei se realmente aconteceu, e parecia realmente que existia ali meio que uma ciumada da galera, né? Quem estava acostumado ali já a bater falta, a bater pênalti. O Vasco tinha o Edmundo ali, que era praticamente o dono do time, queria bater os pênaltis, apesar de perder pênalti pra cacete, o Edmundo. Amo o Edmundo, meu maior ídolo no futebol, mas batendo pênalti ele perdia bastante. Tinha o Moraes também, que batia pênalti, batia falta. E, cara, sempre que tinha uma falta perto da área ou um pênalti, imediatamente a torcida já gritava teu nome. E aí, se o cara pegava a bola e botava debaixo do braço, a torcida ali se manifestava contra, queria que você batia e tal. Chegou em algum momento a rolar algum desconforto com os batedores ali do Vasco? Não rolou desconforto com eles. A gente teve um começo, acho que antes de eu ter feito, não, já tinha feito um gol, já tinha feito. Então, nós tínhamos, a gente estava em São Januário e eu não lembro contra quem que era o adversário. Teve um pênalti e o Moraes pegou para bater. Foi a única vez que eu saí do gol e fui até lá e não bati. E o Moraes pegou para bater a bola e eu falei, vou bater. Daí o Moraes, não, Thiago, deixa eu bater. Eu falei, vou bater, vou bater, vou bater. Eu falei, não, então bate, pô. Ele bateu e errou. E daí, mano, normal. O Moraes é parceiro, a gente não teve nenhuma relação a isso. Só que entrou no vestiário, tava um clima meio estranho. E o Alfredo Sampaio, que era o treinador na época, deu uma questionada por quê. Daí eu falei assim, olha, ou você decide eu não vou sair do gol de novo pra ir lá e, na teoria, passar vergonha, entendeu? Eu falei assim, eu não vou. Ou eu sou batedor ou eu não sou. Daí rolou um estresse, daí eu falei assim, então tá bom, então eu não vou bater mais não. Falei que não ia bater. Deixei, falei que não ia bater e beleza. Daí não sei se foi no jogo seguinte ou no outro, teve pênalti. Daí o Kardec pegou a bola e já me chamou. Vem, vem, vem. Daí eu fui, bati, fiz. Daí o Moraes, eu até tenho uma foto, cara, uma foto do Moraes vem, pula assim nas minhas costas. A gente nunca teve problema, cara, em relação a isso. Logo na sequência vem o Antônio Lopes como treinador. Aí com o Lopes ele é da vanguarda, né, cara? Ele é um cara de vanguarda, não tem jeito. Então, pré-estreia do Campeonato Brasileiro, a gente ia jogar contra o Inter em Porto Alegre e daí nós estávamos treinando falta. Daí já tinha chegado Edmundo, acho que Leandro Amaral tinha sido contratado, já tinha uma galera um pouco mais experiente. E daí a gente foi treinar falta e o Antônio Lopes falou assim, ó, quem tiver o melhor aproveitamento vai ser o batedor da manhã. E era assim, bateu, fez o gol, repete. Errou, vai pro fim da fila. Pô, eu bati 7 seguidas. Eu fiz 6 gols, na sétima só que eu errei. Ah, o Moraes largou, quem tava, o Bonfim saiu de perto, Leandro Bonfim também que
batia super bem na bola. Não, não, parei, saí, daí só ficou eu e o Edmundo. Ah, beleza, no outro dia, vou bater, né? Sou batedor. Vamos para eleição em Porto Alegre. Daí o professor Antonopoulos, não, é perigoso um goleiro sair do gol para bater, melhor não. Aí É, não tinha jeito. E com o Edmundo no time também para bater pênalti é impossível, né? Eu lembro logo sim. quando foi a reestreia dele, se eu não me engano, foi contra o Flamengo, que a gente perdeu o jogo. Acho que era a reestreia dele. Eu lembro que na hora que saiu o pênalti pra gente, eu já tava saindo do gol. Daí ele olha pra trás assim e fala assim, tipo, não, pode, deixa que eu que vou bater, tal. Daí ele bateu mal, o Bruno pegou, na época o Bruno pegou, e aí a gente acabou perdendo o jogo. Mas assim, o Edmundo A é gente perdeu. parceiro, gente boa demais, para mim, assim, um dos maiores ídolos do Vasco, não tem dúvida alguma. Mas pra pênalti ele não dava. Ele era mais na personalidade do que na categoria. Pô, esse jogo aí em específico eu lembro bem, cara. Acho que a gente perdeu 2-1. Foi a reestreia do Edmundo. E, tipo, quando o Edmundo em 97 brilhou ali no Vasco, fez chover, melhor jogador do mundo ali, foi num campeonato extraordinário. 97 eu tinha 5 anos, eu morava no Espírito Santo. Então ali, eu cresci idolatrando o Edmundo, né? E aí depois me mudei pro Rio e tal. E aí meu sonho era ver o Edmundo jogar no estádio e tal. Meu sonho de criança. Aí, porra, o Edmundo voltou, aquele jogo lá era a reestreia dele, então ali, eu, porra, fiquei praticamente a noite inteira sem dormir, tipo, caraca, vou ver o Edmundo, vou ver o Edmundo. E aí, pô, teve um pênalti, e apesar de na época eu ser Tiaguete, não, o Thiago tem que bater pênalti, tem que bater falta, aquele pênalti ali, não, esse aí quem tem que bater é o Edmundo. O Edmundo já, pô, estreia fazendo gol no Flamengo, maravilhoso. Aí bateu e o Bruno pegou. Para Pô, você e ver que já até um que cara experiente como ele, eu nunca conversei com ele assim, porque é uma coisa assim que machuca muito, né? Esses tipos de erros, né? Mas eu creio que ele estava muito nervoso para bater esse pênalti, porque eu já revi esse pênalti na época várias vezes. E ele bateu, mas assim, o Bruno caiu e esperou a bola chegar, sabe? Assim, foi uma coisa assim que ele bateu muito. É como eu falei, com certeza ele devia estar muito nervoso, porque envolve a relação dele com o Vasco sempre foi de muito amor, né? Então, imagina, você volta para um lugar que você ama, diante do seu maior rival, né? Um pênalti no começo do segundo tempo, cara, acontece, né, velho? Acontece com todos. nessa passagem dele de 2008 teve dois marcantes, né? Teve esse, teve o contra o Sport, que ele faz o gol no último minuto, leva para os pênaltis, e aí depois foi o único dos cinco que chutou lá na lua. A bola tá subindo até hoje. Mas faz É, parte, a gente ama pra caramba o Edmundo, é um cara com importante demais certeza, na história do Vasco. Acertou mais do que errou. com certeza. E cara, já que a gente tocou no assunto Bruno aí, que ele pegou o pênalti do Edmundo, na época, o Bruno nem pensava em bater falta, bater pênalti, bater nada. Aí você começou o Thiago, goleiro do Vasco, a fazer uns golzinhos ali de pênalti. O Bruno decidiu a bater falta e bater pênalti. Você acha que isso realmente influenciou? Tipo, não, se o goleiro do Vasco tá fazendo isso aqui, o do Flamengo tem que fazer também. Com certeza, não tenho dúvida alguma. Na época, eu lembro que eu sempre brinquei com o Roberto, né? Eu falei assim, ah, tá de sacanagem, né? Olha lá. Daí, tipo assim, naquele tom de zoeira, né? Mas com certeza isso influenciou, não tenho dúvida alguma. Eu lembro disso aí na época, cara. Inacreditável. O pior é que depois ele começou a bater bem também. Ele fez uns golzinhos de falta ali também. Sim, É, sim, ele foi bem. Saindo de 2008 agora, cara. 2008 foi um ano muito instável ali. Até teve praticamente um revezamento entre os goleiros depois. Jogava você, aí meio que não tinha uma sequência, né? O cara podia ir bem 10 jogos. Na primeira falha já não tinha mais paciência, botava, entrava outro. Aí meio que revezou ali você, Roberto, Cássio, até chegar o Rafael. E aí veio 2009. E 2009 tu começou ali no início do ano, talvez o seu melhor momento ali com a camisa do Vasco, né? Aquele Carioca de 2009, até chegar na estreia da Série B que aconteceu a lesão. Foi frustrante isso aí, cara? foi, foi. Só voltando, em 2008, eu era titular, eu virei o turno, primeiro turno eu joguei inteirinho normal. Eu só não joguei jogos pontuais por lesão e acho que não, eu fui expulso. Eu fui expulso contra o Santos. Daí eu voltei e daí fui expulso contra o Cruzeiro, mas daí já dando retorno. Aí logo em seguida eu me machuco.
Eu fiquei um mês parado, daí eu peguei e voltei com o Renato Gaúcho já. A gente perdeu um jogo em casa de 4-0 pro Figueirense. E daí ele meio que botou na minha conta esse jogo e me sacou do time, me sacou do banco e tudo. E eu estava jogando com infiltração no tornozelo há 4 jogos, pouca gente sabe disso. Mas enfim, coisas que acontecem. E, bom, 2009, eu começo o ano jogando, né, com o Dorival Júnior, o que organizou muito bem o time. A torcida abraçou muito, né, também a causa do sentimento não pode parar, né, que foi um ano bem único na história, né, porque era o primeiro rebaixamento da história do Vasco. A torcida foi uma coisa muito incrível. Você que falou que, que nasceu no Espírito Santo, a gente fez a pré-temporada em Vila Velha, Sim, pô, todos os treinos lotados, cara, foi muito legal. Tinha uma vibe muito boa, né? E a gente no Carioca estávamos super bem também. A gente fomos eliminados de novo na semifinal, mas assim, a gente fez um Carioca incrível. Pô, a gente tinha a defesa menos vazada. Copa do Brasil também, até o jogo do Icasa, que foi meu último jogo como titular mesmo, que eu me machuquei, que eu rompi meu menisco. E eu era o goleiro menos vazado da Copa do Brasil. Então o time tinha criado corpo, né? A gente conseguia fazer gol e não tomava também. Então tava um time bem equilibrado. E nós ganhamos do Icasa de 4-1 lá em Juazeiro do Norte e voltamos para o Rio. E estreava um sábado na Série B contra o Brasiliense, era no jogo de estreia. E na sexta-feira eu não conseguia nem andar direito, sabe? Fui pro campo para tentar treinar, meu joelho inchado. Daí o Carlos Germano falou assim: eita, tá difícil. Aí eu falei: pô, eu mancando pra caramba. Eu falei assim: cara, desde ontem lá daquele lance e tal, tal, tal. Daí não treinei, fui pra concentração, mas fui primeiro pro hospital, fiz a ressonância. Daí no sábado eu concentrava eu e o Praz. No sábado o doutor bate a porta do meu quarto e fala que eu tô fora do jogo porque tava com o joelho, com o menisco corrompido. Daí, putz, né? Aquele baque, né? Você pronto, né? Eu tava num momento muito, muito bom. Mas, enfim, são coisas que acontecem. Daí, eu operei, na segunda-feira eu já operei, fiquei, acho que uma semana sem fazer nada, já voltei a treinar, assim, fortalecimento. Com 15 dias eu tava no campo. E que eu queria voltar a jogar o quanto antes. Daí eu já tava me sentindo bem e a gente ia jogar contra o Paraná Clube, lá em Curitiba. Daí o Dorival falou assim, ó, pra mim: o próximo jogo você volta. Eu falei: ah, beleza, o próximo jogo eu volto, né? Tranquilo, eu perdi acho que 3 jogos só, perdi pouca coisa. E daí nessa semana do próximo jogo, meu joelho começou a inchar, cara. Começou a inchar de novo, inchar. Daí fiz a ressonância, lá vai eu pro médico de novo. Fiquei afastado, ressonância, mesma coisa que o Ramon fez agora, essa última cirurgia. Tinha como se fossem uns corpos estranhos no joelho. Daí eu tive que fazer essa limpeza de novo. Nesse vai e não volta, eu fiquei 2 meses quase afastado. Daí o Praz se firmou, aí o resto é história, né? Aí o cara se transformou no monstro também, não dava brecha, e não deixava eu jogar, não tomava cartão, não se machucava. Oh, ele é parceiro, cara. Eu falava assim: pô, você não deixa eu jogar. Ele fala assim: não vou deixar você jogar. Ele falava: não vou. Tinha jogo lá na Conchinchina, daí eu falei assim: agora ele vai falar que vai dar uma descansada. Não, queria jogar. É. Cara, eu ia até falar sobre isso mesmo, que o Praz entrou e o Praz tem disso, né, cara? Depois também, com a sua saída em 2011 ali, 2012, que o reserva era o Alessandro, às vezes o Vasco poupando o jogador para Libertadores, poupando para Copa do Brasil, alguma coisa mais importante, pô, ia jogar lá em Juazeiro do Norte e poupava o time inteiro. O Praz ia, o coitado do Alessandro também não jogava, então é um cara que não dava espaço. E como falou, depois virou história, né? O Praz foi campeão aqui pelo Vasco, fez 200 jogos, o único goleiro a levantar um troféu da história do Vasco também foi muito importante aí. Eu ia perguntar da sua relação com o Praz, mas você também já disse aí que é excelente. Tem alguma história dele aí? Não, assim, ele é um cara que eu admiro, assim, pelo respeito que ele tem com a profissão, sabe? É um cara que se cuida bastante, treina bastante. Mesmo quando pô, eu era titular, ele sabia disso, que eu tava absoluto. Ele nunca deu um treino no Miguel. Nunca chegou e deu um abraço, sabe? Assim, aquele abraço de, pá, sabe, boa sorte.
Cara, assim, um cara parceiro, me respeitou muito enquanto eu jogava, tanto que eu respeitei demais depois quando ele começou a jogar também. E somos amigos até hoje. Ano passado ele me chamou aqui, ele mora aqui perto de casa também, pra gente fazer um churrasco, só que eu tava viajando. Ele é do bem pra caramba, cara, eu torço muito por ele. É, a única, assim, a gente não é muito de história, nem eu nem ele, cara. A gente não é assim, vamos falar assim, o boleirão, né? Tem muito cara que é boleirão. Eu e ele, a É. gente sempre foi mais certinho. É, a única coisa que eu falei quando ele fez o gol pelo Palmeiras de pênalti, daí eu mandei a mensagem pra ele, né? Daí eu falei assim, também, né? Ficou vendo eu bater todo dia, aprendeu, né? Bem lembrado, cara, bem lembrado. Só zoeiras. É, e esse ano de 2009 foi muito bom, né, cara? Assim, apesar de ser um ano diferente, que é um ano de jogar Série B, é evidente que Série B não é motivo de orgulho para um clube da grandeza do Vasco, mas foi um ano muito diferente, assim, que a torcida abraçou, acreditou ali no projeto, acreditou no elenco, no clube. É tanto que esse time de 2009 foi o time base campeão depois em 2011 da Copa do Brasil, com algumas mudanças, chegou mais algumas peças. Cara, tentar explicar um pouco esse ambiente, esse sentimento, que eu acho que só quem estava dentro mesmo para poder. A gente aqui de fora, a gente não tem noção. Que eu acho que em 2009 foi uma coisa diferente. Eu acho que eu não vivi mais alguma coisa assim com o Vasco. Aquela sensação de meio que estar mudando a história do clube, de estar resgatando o clube. Eu acho que o Vasco nunca mais viveu esse sentimento igual teve nessa temporada. Olha, foi uma temporada muito difícil, porque a gente tinha uma pressão muito grande por causa do rebaixamento, né? Então, assim, mesmo no começo do ano, já todo mundo já colocava como obrigação o Vasco subir e ser campeão. E era mesmo. A gente era o principal clube da Série B. Só que com isso também tem a parte ruim, que todo adversário vai dar a vida contra você. Entendeu? Então, você pode pegar, eu não vou citar nome de time para não desmerecer nenhum time, mas pega um time bem pequeno que vai jogar contra o Vasco. E o cara vai dar a vida dele porque é contra o Vasco. Antigamente não tinha tantos jogos transmitidos, né? Assim, essa facilidade. Os nossos não, todo jogo era passado ou na Sport TV ou no canal televisão na Globo mesmo, acho que a Rede TV também transmitia. Eu não vou lembrar direito. Então, cara, assim, era uma pressão muito grande, cara, nisso daí. E dentro disso tudo ainda tinha um problema financeiro gravíssimo, cara. Basicamente, a gente recebia um mês, ficava dois, ia bater o terceiro, daí pagava um, e a gente tinha que fazer aquele meio de campo com todo mundo, né? A gente, eu digo assim, as lideranças do time, né, desse ano, que era eu, o Praz, o Fernandão zagueiro e o Carlos Alberto. Assim, basicamente eram nós quatro que a gente tinha que segurar muita coisa para até de tipo, não vou concentrar, pô, não pagaram a gente, não vão mais concentrar, sabe? Essas coisas assim, fazer reunião e tentar não deixar a coisa, sabe, sair dos trilhos. Uma pessoa que foi importantíssima para o Vasco da Gama esse ano, não entrou em campo, é uma pessoa que não entra em campo, mas para mim foi a figura central que deu um alicerce muito grande para a gente, para nós atletas e comissão, que é o Rodrigo Caetano, cara. Esse cara, cara, ele ajudou muito o Vasco, muito mesmo. Vocês não têm noção o tanto que esse cara fez pelo clube. Então, assim, se juntando todas essas coisas, o apoio da torcida que foi incrível também. Foi um ano, que nem você falou, não é um ano legal porque era uma Série B, mas foi um ano, assim, muito legal pelo contexto, pelos problemas que nós tivemos e como nós soubemos resolvê-los, assim, foi bem bacana e a gente, assim, converso com o Fernandão até hoje, com o Carlinho, o próprio Ramon, a gente conversa bastante, a gente fala assim, pô, a gente sofreu esse ano, cara. O Tite, puta, a gente conversa assim, pô, a gente sofreu, cara. Sofremos, mas deu. No início ali foi complicado. O Vasco sentiu um pouco, né? Chegou a ficar ali 7, 8 jogos sem vencer num período ali na Série B. Mas depois, na reta final, acabou deslanchando ali, ganhou com facilidade. Apesar de ser uma Série B, foi um título, né? Ganhou com o Maracanã lotado.
Na época, eu comemorei, não vou negar aqui que eu não comemorei o título, que eu comemorei sim. E as pessoas acham que é um título fácil. O Vasco depois caiu duas vezes e não conseguiu ser campeão, não voltou em terceiro nas outras duas ocasiões. Eu joguei contra o Vasco em 2014, não, 15. O Vasco caiu 13, né? O Vasco caiu em 13 e 15, então você jogou o 14 ou Não, 16. joguei 14, isso mesmo. Eu tava lá no Ceará, nós jogamos contra, e eu tava vendo o time, assim, do Vasco, era bem diferente do nosso, na nossa época. O nosso time Sim. o de 2009 era muito bom, de verdade, era um time muito bom. Tanto que você falou, ficou uma base boa que conquistou a Copa do Brasil 2011. E só para salientar o que você falou, no começo da Série B desse ano de 2009, a gente teve esses problemas, a gente não conseguia ganhar, né? A gente estava acho que em quarto, quinto no campeonato. E eu lembro que eu estava na reta final da minha recuperação, o Rodrigo Caetano foi lá no DM, e ele falou assim, Tiagão, como é que você tá? Eu falei assim, cara, semana que vem eu vou voltar a treinar com bola, né? Já liberado 100%, já estava na parte de transição. Daí ele falou assim, pô, Thiagão, preciso de você comigo lá no time. Eu falei assim, ah, cara, não dá, não tem como. Não, você vai pra esse jogo. Era contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia. Eu falei assim, tá, mas eu preciso fazer a parte de musculação ainda, eu preciso mais duas sessões para ficar 100%, né, pelo protocolo, tudo. Daí ele falou assim, não, a gente pega uma van lá, a gente vai te levar numa academia lá da cidade, em Goiânia, você vai fazer suas sessões de força que você precisa, só que eu preciso você junto com o time porque, assim, internamente eu falava muita coisa, eu cobrava muita coisa, entendeu? Eu tinha, assim, uma liderança boa. Então, foi uma coisa bem, bem legal que aconteceu. Nós, nesse jogo aí, a gente ganhou do Atlético Goianiense, e dali para frente o time começou a melhorar, conseguimos mais vitórias e ganhamos a Série B com folga, como você disse. Sim, eu não sei se eu lembro bem desse jogo contra o Atlético Goianiense 2009. Acho que teve até gol do Márcio, né? Que era o goleiro do Atlético Goianiense na época, que também batia pênalti, Ele batia fez, falta. só que eu não sei se ele fez em São Januário ou lá em Goiânia. Ele fez, isso eu lembro também. Lembro. Pô, já tô tentando puxar na memória aqui sem pesquisar, já faz muito tempo, né, cara? 11 anos, é difícil lembrar. Cara, você trabalhou com o Carlos Germano, né? Chegou a trabalhar com o Carlos Germano. Chegou a pegar o Romário como treinador também no início de Peguei. 8? Como Ele é que foi. foi essa, Pode como é falar. que foi essa loucura aí, cara, de Romário treinador? Ah, assim, ele ficou pouco tempo, né? Eu Sim. acho que foi. Eu não lembro se ele ficou, acho que um mês, talvez, um pouquinho mais. A primeira coisa que ele falou pra mim é que ele queria que eu jogasse fora da área. Daí eu peguei. Não, sério, não tô mentindo, não. Daí eu falei assim, tá bom, né? Mas aqui tá muito longe, se o cara bater lá, não vai dar tempo de voltar, né, Romário? Daí ele falou assim, não, não, aqui dá tempo sim. Eu falei, não dá, cara. Se o cara pegar, não dá tempo de voltar. Daí ele, não, ó, vamos fazer o seguinte, se tomar gol, a culpa é minha, beleza? Daí eu falei assim, então tá bom, né? Daí nos treinos eu ficava lá fora e tal, né? Mas no jogo não. Ah, já conheço o meu povo, velho. Goleiro se ferra sozinho. Ninguém vai pegar de goleiro ninguém, não. Conheço já. Mas ele é gente boa. Meu primeiro jogo pelo Vasco foi em Dubai, né? Na pré-temporada nossa em Dubai. E eu tenho essa camisa até hoje, aquela verde, uma verde bem. Ela era bem pesada, assim, quase um moletom. Eu tenho ela guardada. Eu lembro que eu lavei lá em Dubai mesmo. Eu lavei lá, pedi pro o roupeiro, né? Devolvi pra ele, pedi pra ele me entregar lavada no dia seguinte. Daí eu peguei, fui no quarto do Romário. Daí eu peguei o autógrafo dele. Ela tá guardada até hoje. Pô, que maneiro, cara, que maneiro. Já que você tocou no assunto Dubai, cara, como é que foi esse torneio de Dubai? Porque na época não era tão comum também os times irem jogar em Dubai, torneio de Miami, agora na Flórida, Florida Cup. Na época era meio que uma novidade também isso. E muita gente também, depois que a vaca foi pro brejo ali, que o Vasco caiu em 2008, também foram passar férias em Dubai no início do ano lá, não fizeram pré-temporada. Muita gente também deu essa cornetada. Não, não, sempre tem que achar sempre algum culpado, alguma coisa que tenha sido diferente para colocar como culpa, né, do negócio que não deu certo. A pré-temporada, cara, foi bem legal. Assim, foi uma experiência nova para mim, pelo menos. Eu estava indo à Portuguesa, então a gente fazia pré-temporada em Águas de Lindóia, aqui do lado de São Paulo. Daí eu chego pro Vasco até.
Falei, pô, uma história engraçada para contar nessa viagem, porque para ir para Dubai, eu não sabia, né? Assim, ou se sabia, eu não me toquei. Eu sei que minha passagem estava na executiva. Então, cara, assim, pô, a Fly Emirates é animal, cara. Assim, a classe executiva lá dos caras é fenômeno. Pô, mas eu dormi daqui até lá, fui dormindo, tava cansado, que a gente tinha treinado pra caramba. Eu tava me adaptando ainda no Rio por causa que era muito calor. Então a gente tinha feito acho que dois, 3 dias de treino na praia, eu tava muito esgotado. Então eu entrei no avião, eu apaguei, dormi a viagem toda. Daí na volta, a minha, pô, apertinha, né? Daí que eu me toquei que a ida foram, acho que considerados os jogadores que seriam os titulares, foram na ida, na executiva, e na volta inverteu, entendeu? Para todo mundo voar na executiva uma vez. Então, eu não aproveitei nada da executiva, as comidas, as bebidas, nada, 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 que eu dormi a viagem toda. Cara, me zoava pra caramba, o Roberto, que você conversou, pô, o Roberto me zoou, pô, Thiagão, que vacilão aí. Eu falei, cara, eu tava com sono, mas foi bem legal, uma experiência bacana. E depois muitos clubes hoje vão para, como você falou, pro torneio de Miami, torneio lá própria de Orlando, lá da Disney, né, que eles falam. E tem que continuar fazendo, cara. É muito importante para as marcas, pro marketing, para angariar novos torcedores, sócios. Eu acho bem, bem bacana e é válido. E Carlos Germano, como é que foi Carlos Germano ali? Porque acho que para quem é goleiro, você chegar e trabalhar com Carlos Germano deve ser dar um friozinho na barriga do início até se acostumar, né? Cara, eu chamo ele de bichão, né? Ô, bichão. Que ele é meio jeitão assim do mato, parece. Cara, gente boa demais, cara. Capixaba também. Eu sei, é. Ele é um cara bem assim, cara, super do bem, cara. Ele não faz mal a ninguém, não fala mal de ninguém. É um baita treinador de goleiro. E como você falou, foi um baita goleiro. Pô, o cara jogou na Copa do Mundo, caramba. Vamos, né? é, Dar um pouco de respeito a isso, né? Infelizmente, no futebol a gente perde muito respeito. Se aposenta, os caras começam a esquecer, esquecer, esquecer. E o Carlos Germano, muita gente não lembra de certas coisas, assim. Tô tirando a torcida do Vasco, entendeu? Outros torcedores deveriam ter o mesmo carinho por ele como o torcedor vascaíno tem, porque um cara que representou muito bem a seleção e a função de goleiro, né? Um cara que nunca foi de se envolver muito em polêmica. E é engraçado, cara, quando a gente tava treinando, às vezes tinha umas peladas, uns rachãozinhos, daí ele hoje eu vou no gol, não sei o que lá. Porra, ele pegava pra caramba, velho. Caraca, a gente comentava assim, eu, Praz, o ano anterior até o Roberto, eu falei, porra, o cara pega, né, cara? Ele é muito bom. E como pessoa, um cara incrível, cara. Eu adoro ele, a Ana, tudo é Ana, né? A esposa e as 3 filhas. Todos esses, eles são gente boa pra caramba. Pô, um dos maiores ídolos também da história do Vasco. Eu, como sou um goleiro frustrado, né? Na época que eu jogava no Espírito Santo, eu tentei ser goleiro. Aliás, até cheguei a disputar lá pelo time da minha cidade, a gente jogou Copa Gazetinha, que era o torneio lá do Espírito Santo e tal. Aí, depois que eu me mudei pro Rio, até tentei fazer teste no Vasco também, mas não deu. Depois também até entendi, né? Eu tenho 1,79 m, não tem como ser goleiro também com essa envergadura aqui. Não tá. Mas, mas pô, eu sempre, pô, o Carlos Germano, eu sempre tive muito carinho com os goleiros, cara. Assim, goleiros que passam pelo Vasco, você, o Roberto, gosto muito do Roberto, até pelo fato dele ser vascaíno também, desde Roberto. criança. Então, pô, agora recentemente o Praz, Martin Silva, o Fernando Miguel, que agora também tá segurando a onda legal. Então, sempre cria um carinho muito grande aí por goleiro. Goleiro geralmente ou é 8 ou 80, né? Ou a galera ama ou quer bem longe do clube. É isso. Para encerrar aqui, que a gente já está 45 minutos já, eu postei aqui no Instagram que eu estava conversando com você e vou ler umas perguntas aqui, umas 3 ou 4, só para a gente Fechou. finalizar da torcida mesmo. Vamos lá, deixa eu escolher uma aqui. Felipe Simões fala: uma coisa que eu achava engraçado é que o Thiago ficava puto pra caralho quando tomava um gol. Ficava mesmo uma coisa que eu me revoltava demais. Eu demorei muito
a entender que faz parte, entendeu? Fazia parte da minha posição tomar gol. Era goleiro, caramba. Quem que vai tomar gol sou eu mesmo. Mas eu ficava muito, cara, que eu queria, pô, já cheguei em vestiário e pegar zagueiro juro por Deus, de pegar pelo pescoço assim e empurrar e é fogo, cara, não tem jeito. Daí você vai acostumando, você vai entendendo que faz parte. Não que você não se incomode mais, mas você começa a ter um pouco mais de experiência, vamos usar essa palavra. Teve algum do Vasco que tu chegou a pegar pelo pescoço? Não precisa Teve, citar nome, não. Só fala se teve ou teve, não. teve. Teve um que eu não vou falar, já cheguei no vestiário tirando a chuteira de trava, porque para não escorregar, né, que era liso, já para ir para porrada, porque se eu escorregar aí no chão, eu tô ferrado, né? Então já cheguei tirando a chuteira já. Que isso, cara? Faz tempo. Agora, o Jamal aqui perguntou: qual foi a defesa mais bonita que você fez com a camisa do Vasco e qual foi o melhor jogador que você atuou pelo Vasco? Cara, eu gosto muito de uma defesa que eu fiz, acho que contra o Boa Vista pelo Campeonato Carioca, com uma mão só. Que o cara pega meio que um vôlei dentro da área, sem pulo, assim, e eu estico meu braço, eu pego a bola com a mão cheia, assim. É bem bonita essa defesa. Eu gosto muito dessa defesa. E uma contra o Cruzeiro, num pênalti lá no Mineirão do Guilherme, que o Guilherme bateu, eu defendo, no rebote ele bate, eu pego de novo. Então, acho que são essas que, assim, que eu lembro bem, assim, que eu gosto bastante. Ah, tem uma também contra o Figueirense, que eu defendo uma falta quase em cima da linha, que a falta foi quase em cima da linha da grande área. Daí o Cleiton Xavier bate, bola passa por baixo da barreira, assim, rasteira. Eu defendo, só que ela fica meio quicando assim na frente, eu dou um giro e chuto, tiro com o pé, assim, uma defesa bem legal. E jogador, cara, o melhor jogador? É isso que ele perguntou? É, o melhor jogador. Cara do céu, o melhor jogador? Ah, eu não consigo colocar onde pensar, assim. Eu gostei muito de jogar com o Edmundo, Pedrinho, porra, o Pedrinho é incrível, cara. O próprio Felipe, óbvio, também. Cara, eu nunca. Pra mim, eu acho que eu vou botar mais do coração, porque é um cara que eu joguei em 3 clubes com ele e eu gosto muito dele, que é o Carlos Alberto. Então, pra mim, eu vou botar no Carlinho, ele é um cara assim que ele consegue. Eu gosto muito dele, cara. Ele é um maluco, beleza. Agora, o Jorge aqui. Qual é a sensação de ter mais gols do que muito atacante que já passou pelo Vasco? Ah, é vergonhoso quem contratou esses atacantes aí. Tem uns atacantes ruins mesmo que não sabe nada, tá louco. Não consegue. Isso aí, passei algumas raivas com isso também na carreira. Cara, teve um aqui que eu achei interessante, mas eu não tô lembrando o nome. Mas o cara perguntou por que na Portuguesa você batia as faltas, teve uma sequência boa de falta, e no Vasco você não conseguiu ter essa sequência batendo falta. Acho que muito porque eu acabei de falar. Você chega, você precisa ter o respaldo de quem comanda, né? Assim, porque senão vira meio que uma anarquia ou vai criar até alguns problemas internos, né? Eu, na minha opinião, eu era o mais qualificado para bater pênalti mesmo e própria falta, apesar de achar que falta também tinha uns jogadores que batiam bem. Só que eu preciso do respaldo do treinador, entendeu? Se o treinador não coloca esse respaldo, aí fica difícil. Aí acontece, como eu falei no nosso começo da conversa, acontece essas discussões que não leva a nada. Porque para um jogador que faz gol, geralmente quem bate pênalti, né, nos clubes é um meia ou é um atacante. Pode reparar, dificilmente é uma de outra posição. Então, cara, assim, para os caras que na teoria vivem de fazer gol, precisam fazer gol, eles perderem essa chance de fazer o gol para um goleiro causa um certo desconforto. Então, assim, se eu tivesse tido um respaldo, eu acho que eu teria feito muito mais. Uma coisa que eu até estava conversando com uma outra pessoa sobre isso, que hoje eu ainda sou o terceiro goleiro com mais gol no país, né? Só o Rogério e o Márcio do Atlético Goianiense que estão na minha frente. E me perguntar se eu acho que eu vou ficar assim. Eu acredito que dificilmente vai ter outro goleiro que faça isso. Porque você não fica mais a vida inteira num clube, como foi o Rogério e como foi o Márcio praticamente. O Márcio foi sair depois do Atlético Goianiense depois de quase 15 anos, talvez. Então você acaba criando aquela como eu posso dizer, que você sabe que no seu clube você que vai fazer as coisas, entendeu? Pode trocar treinador, que fica uma coisa mais institucional, como foi o Rogério. O Rogério acho que teve problema, acho que com o Mário Sérgio, talvez, no São Paulo, só.
Então, todos os treinadores chegavam e já sabiam quem ia bater era o Rogério. Porque ele fazia, treinava, era um ídolo do clube. Então, eu acho que não vai acontecer de novo. Cara, então, acho que a gente termina por aqui. Primeiro, agradecer demais, cara, você ter desde do primeiro contato aí foi bem solícito, bem bacana, gente boa. Agradecer demais aí pela moral. Cara, se quiser aproveitar também para mandar aí um recadinho para a torcida do Vasco, que tem sofrido bastante ultimamente, mas que está sempre ali ao lado do clube, para a gente terminar esse vídeo aí. E saber se você ainda de alguma forma acompanha o Vasco ali. A gente sabe que talvez não como antigamente, mas está dando uma olhada como é que está vivendo o clube nas competições, etc e tal. Cara, primeiro, obrigado pelo convite, Roberto. Em relação ao Vasco, eu acompanho sim. Não só o Vasco, como todos os clubes, até pela minha profissão como gestor de atletas hoje, eu preciso estar sempre atento ao mercado, né, em tudo que está acontecendo. Antes já acompanhava como auxiliar técnico, isso para mim não muda nada. E o Vasco eu acompanho por carinho. Estou torcendo muito, muito, muito do fundo do meu coração para que melhore esse extracampo. Tem que parar com essa briga política, porque você só afasta os investidores que investir num lugar que tem uma estabilidade muito grande. Então tem que tentar se unir de alguma maneira para pensar em prol do Vasco, que o Vasco volte a ser o que foi. O Vasco é um dos maiores times do país. O Vasco, na minha opinião, está entre os 4 maiores do país. Então, você precisa se unir. A parte de quem comanda é de cima para baixo, né, cara? De cima para baixo. Então, vamos se organizar, ajeitar a casinha para voltar a ter aqueles anos de glória que sempre teve, cara. Eu torço muito por isso. O Vasco é um dos poucos clubes, né, cara, que ainda tem um potencial para poder, vamos dizer, bater de frente com o Flamengo, como tem o Flamengo meio que Só se agora domina. organizar, só se organizar, cara. Eu participei de um curso que teve o case do Flamengo, que foi até o Bandeira de Melo que falou. Isso você escuta eles falando, cara, os caras estavam quebrados, velho. Eles estavam muito mal também, só que se organizaram. Se organizaram, pegaram pessoas competentes, contrataram empresa, levou pessoas com nome que te passa credibilidade, que na época foi o Rodrigo Caetano, entendeu? São assim, você precisa se organizar, cara. Ficou 3, 4 anos sofrendo sem títulos, acho que alguma coisa até mais se bobear, não lembro agora. Mas assim, mas se organizou. Hoje você escuta, vem Gabigol, olha o time dos caras, assim, de nome, tô dizendo assim, olha o nome dos jogadores. Contrata, ventilou Balotelli, que hoje tem poder para o Flamengo, hoje consegue. Vamos contratar esse, pagar 1 milhão por mês? A gente pode, porque se organizou. Sofreu, né? Sofreu, mas se organizou. É isso que o Vasco precisa fazer. Vamos sofrer um pouquinho e se organizar. A torcida tem que abraçar, saber que às vezes esse ano que vem, no próximo, vão ser anos ruins, esportivamente, mas depois disso, cara, se você conseguir organizar, putz, o Vasco tem um espaço muito grande para crescer. Muito. É só saber trabalhar. É um dos poucos clubes que tem torcida nacional, né? Isso conta bastante. Qualquer lugar do Brasil que tu vá, tu encontra vascaíno. É uma coisa que não tem, por exemplo, Grêmio e Inter, Cruzeiro e Atlético Mineiro, os clubes que são mais regionalizados. Enfim, é isso, Tiagão. Brigadão. Valeu. Já que você falou em má gestão também, a gente fica na torcida aqui para Portuguesinha, né? Vou tentar voltar. Pô, é Aí é uma mais difícil. tristeza, uma pena. É muito mais difícil, é uma pena ver o que acontece com a Portuguesa. Eu que gosto de um futebol alternativo, cara, eu assisto qualquer jogo que tá passando, eu tô assistindo e, pô, fico triste pra caramba de ver a Portuguesa sem divisão, né? Sem perspectiva, sem nada. A gente fica na torcida É. aqui também. Um abração, cara. Abraço, Falou. cara. Tchau, tchau.